Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai voltar com tudo depois dessas 2 semanas sumida. Quero que esse ano de 2021 seja um ano bem proveitoso em relação ao conteúdo. E hoje eu vou responder uma dúvida que surgiu lá no meu Instagram, que tá sempre voltando, que é como é dividido os 6 anos da faculdade de medicina. Pra quem não sabe, cada uma das fases que a gente passa tem um nome diferente. Então, primeiro e segundo ano a gente chama de ciclo básico, terceiro e quarto ciclo clínico e quinto, sexto internato. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai achar vários vídeos sobre isso, então eu decidi fazer de um jeito diferente. Eu vou pontuar 2 vantagens, 2 desvantagens, na minha opinião, a respeito de cada uma dessas fases. Mas antes da gente começar, vou pedir um favorzinho pra você. Não deixe de deixar seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e leva ele pra mais e mais pessoas. Então me motiva a continuar produzindo. E caso você goste de receber esse tipo de conteúdo, ativa o sininho e se inscreve no canal também. E bora ao que interessa. Vamos começar com o ciclo básico, são os primeiros anos da faculdade. A gente chega meio de paraquedas e você se depara com uma linguagem completamente diferente de tudo aquilo que você ouviu ao longo do ensino médio. No final deu tudo certo, mas vamos combinar, linguagem médica, termos médicos. Eu levava horas e horas para estudar e mesmo assim, estudando muito, levava um pau nas provas. Fora que assim, isso é minha opinião, tá, gente? Muita coisa no primeiro e segundo ano a gente vê a nível microscópico e isso é algo que, sinceramente, não me interessava tanto. Eu achava chato demais. Então, além de complicado, eu achava chato e eu não sabia pra que aquilo ia servir. Depois serviu. Fica assim, querendo ver as doenças, querendo saber o que acontece no corpo. Só que antes de você ver isso, você precisa primeiro entender o mais básico de tudo. E a nível celular é que a gente começa a entender as coisas pra depois e pro macro, pra depois a gente ver as doenças. Tudo faz sentido no final. É uma escadinha que a gente vai subindo pra chegar lá no conhecimento médico que a gente quer ter depois que a gente se forma. Vantagem já emendando nisso aí. Vai ser o primeiro e segundo ano que vão te dar uma base para que depois você entenda por que as doenças acontecem do jeito que elas acontecem. Por mais que pareça difícil no início, você vai perceber que esses vão ser os anos com menor densidade de conteúdo, por incrível que pareça. É menos conteúdo, só que é mais difícil para quem nunca viu. Depois, a densidade vai aumentar, só que vai ser por conta de tudo que você aprendeu com esse conteúdo, que no início era difícil, você vai conseguir lidar com a densidade maior de conteúdo no futuro que você vai ter. Então, primeiro e segundo ano, não menospreze, são anos muito importantes para a sua formação. Vamos para o ciclo clínico. Vou começar com as desvantagens. Primeira coisa, a gente vai começar a pôr a mão na massa. Isso é muito legal, é quando a gente começa a praticar com os nossos amigos no ambulatório. Só que dá uma tensãozinha, a gente fica com medo de fazer algo errado, com vergonha. São os primeiros procedimentos, os primeiros atendimentos. Então você se embola, você faz umas perguntas que não tem nada a ver. A anamnese fica desse tamanho, completinha, tem até o signo do paciente. É muito engraçado. E ao mesmo tempo vem uma pressão interna muito grande associada a isso, de querer saber tudo de tudo, sendo que isso é impossível. Vai dar aquele medinho, porque lidar com a vida do outro, com o bem mais precioso de outra pessoa, é uma responsabilidade muito grande e ela começa a pesar a partir desse período na faculdade. E apesar dessa pressão interna e das desvantagens que eu falei, foi nesse período que eu tive certeza que eu era apaixonada pela área da saúde, que eu queria ser médica. Primeiro porque tudo que eu vi no primeiro e segundo ano eu comecei a usar no terceiro e quarto, não só a nível teórico, como prático também. Nível teórico, a gente começa a entender as doenças, que nem eu falei pra vocês, por que elas acontecem, sintomas, o que a gente pode encontrar de alteração quando a gente for examinar o paciente como um todo, o que a gente vai ouvir de queixa, tratamentos e depois, ao vivo e a cores, ver como aquilo acontece com o seu paciente, poder orientar, poder ajudar uma outra pessoa de verdade. Então a gente consegue unir teoria com prática, a gente finalmente começa a se sentir médico. Internato, quinto e sexto ano, bora lá. A gente tem tanta preocupação de se formar um bom médico quanto ser aprovados nas provas de residência. E é nesse período que as coisas ficam mais loucas na nossa cabeça. A gente fica bem ansioso, com medo, um processo de aprendizado em relação às suas limitações. Nesse ano, eu acredito que depende de cada pessoa. Eu entendi que é impossível ser um super-herói, porque eu vou dar o meu máximo, mas com as minhas limitações. Só que antes, acho que no início do internato, era algo que me deixava um pouco mais nervosa, só que eu aceitei melhor, vendo na prática. Por mais que a pessoa seja um especialista, ela pode ter dúvidas e não custa nada. Quando você tem dúvida, você ser humilde e pedir ajuda para os seus colegas. Isso durante toda a sua vida, independente de você estar ou não na faculdade. Uma outra desvantagem que eu acho é você ter que se despedir de pessoas que você passou 6 anos da sua vida vendo todos os dias.
dependendo, cada um vai passar num canto diferente, vai voltar para a cidade de origem, então talvez a turma se separe e não sabemos quando as rotinas vão conseguir se encaixar novamente pra gente se ver. Por mais que a gente esteja nesse clima de despedida, vamos às vantagens também, a gente começa a ter várias retrospectivas com os nossos colegas e a gente fica feliz por estar compartilhando com eles uma vitória tão grande nossa. Então é um período de muitas emoções, de muita felicidade e que a gente relembra desde quando a gente entrou e a gente se sente orgulhoso por nós e por nossos colegas que estão com a gente desde o início. E essas duas preocupações que vêm para nos atormentar também vão ser importantes para que a gente se dedique mais e se comprometa em realmente alcançar esses dois objetivos. Nem todo mundo vai fazer prova de residência médica, mas todo mundo vai se formar médico. Então eu imagino que, independente da sua escolha de fazer ou não residência, você vai ter dedicação e comprometimento muito maior nesses 2 últimos anos da faculdade. E caso não tenha ficado claro a diferença entre o ciclo clínico e o internato, é que no ciclo clínico a gente tem bem mais teoria do que prática. A prática são só algumas vezes na semana, são os primeiros atendimentos. Já no internato a gente tem só prática, são todos os dias no hospital, são pouquíssimas aulas teóricas, eles partem do pressuposto que a gente já aprendeu bastante ao longo desses 4 anos e a gente só precisa terminar de fechar as abas e aprender cada vez mais a lidar com o paciente. Então são basicamente só atendimentos para que a gente saia preparado para o mercado de trabalho. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Daqui 3 meses eu já me formo médica. Se você quiser acompanhar tudo de perto, é só me seguir lá no Instagram, @vicpaioc. Também temos vídeo no TikTok, e no TikTok eu só coloco memes do que a gente vive dentro da faculdade e também como médico. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Beijo!